Então, nosso propósito juntos é construirmos juntos uma visão do reino sobre namoro, com princípios bíblicos, princípios baseados na palavra de Deus. A semana passada, essa é a terceira aula. Se você não assistiu as duas primeiras, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Nós falamos sobre um namoro, né, pelo ângulo que agrada a Deus. A gente falou a semana passada. O que você gostou da semana passada? Fala aí. Eu acho que foi bem legal a gente falar sobre os limites, né? Como os limites nos protegem, os limites nos definem, sobre a gente ter parâmetros, né? Que devem reger o nosso namoro. Acho que isso foi muito encorajador. Legal. Então, limite foi um dos assuntos que a gente falou a semana passada, né? Que o limite nos define, o limite nos protege. E a gente falou sobre alguns princípios que devem reger nosso namoro, nos direcionar, né? A gente falou sobre humildade, a gente falou sobre falar a verdade, sobre altruísmo, sobre pureza. E hoje a gente vai falar do assunto mais quente, que é esse aqui, ó. O momento da decisão. Quem será o que eu vou namorar? Com quem será? Bem, a gente até agora falou de namorar com cristãos da nossa igreja. E como vai ser se a gente namorar e gostar de alguém de uma outra igreja? Ixi. E se eu gostar de um não cristão? Gostar do quê? De um não cristão. Aí o bicho pega. Mas a gente prometeu responder essas perguntas, lembra? Na primeira aula? Então hoje nós vamos em frente e vamos encontrar na palavra de Deus princípios, né, inferências que nos ajudam a responder perguntas tão importantes que estão na cabeça de todos nós, provavelmente hoje, né? Então nós vamos usar a Bíblia. Por que a gente vai usar a Bíblia para falar desse assunto? Então leiam lá comigo em 2 Timóteo 3, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia, a palavra de Deus, a riqueza de ensinamento e de sabedoria, ele é nosso manual de como viver, como conduzir uma família. E até ele nos dá princípios e inferências sobre o namoro. Apesar de não falar nada sobre essa palavra namoro na palavra de Deus, a gente vai encontrar princípios fantásticos que podem nos guiar hoje. E toda essa direção que Deus dá é revertida para o nosso próprio bem. Como a palavra fala em Jeremias 29:11. Leiam comigo. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para você. E olha, isso é Deus falando comigo e com você. Eu sei quais os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. E quais são esses planos, Senhor? São planos para fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e Então, se a gente confia na palavra de Deus, o que a gente tem? Esperança e futuro. Maravilhoso isso. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre, antes de escolher a pessoa, escolha a Deus. Amém, que bom, é isso aí. Então, relacionamento sempre foi algo muito importante. E antes de Deus criar tudo que Ele criou, o relacionamento já existia. Porque já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles já se relacionavam, já tinha essa intimidade um com o outro e essa forma de se relacionar. Então, a humanidade ela foi criada então a partir desse relacionamento, né? A Trindade estava envolvida na criação da humanidade. Então, relacionamento com Deus é algo que deve vir primeiro, antes de qualquer relacionamento. E todas as bênçãos vão fluir desse relacionamento, né? De lembrar que Deus é a árvore da vida, é da onde produz, da onde vem a vida. Então, Deus, quando Ele fala em Gênesis 2:18, Ele fala assim, que não é bom que o homem viva só. Deus estava falando aqui sobre esse relacionamento, um plano de relacionamento aqui de casamento, mas a gente também pode tirar isso, um princípio bíblico, né? Que não é bom que o homem viva só. Tenha seus amigos, relacionamentos de amizade, os relacionamentos com a família, pai, irmãos. Então, relacionamento é algo que é importante para Deus. É algo que Deus valoriza muito. Então, a gente vive isso não só no relacionamento, pensar de casamento, de namoro, mas que esse é um princípio, uma verdade de Deus, do reino dele, sobre relacionamento.
Então, o desejo de Deus, em Mateus 22, 37, eu queria pedir para você ler, querido. 22, de 37 a 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Bom, o primeiro mandamento, então, não é um princípio, é um mandamento. Amar a Deus, maior de toda, acima de todas as coisas, o maior de todos os mandamentos. Por que amar a Deus? Porque Deus nos amou primeiro, né? Como a gente ouviu aí na oferta, a Milena falando, na ceia, né? Ela falando sobre quando você sentiu a primeira vez que você foi amado. A gente não lembra mesmo, mas um pai e uma mãe lembra quando ele amou o seu filho a primeira vez, desde o ventre. Verdade. E Deus assim nos amou desde o nosso nascimento, desde o nosso ventre, antes de a gente estar no ventre das nossas mães. Ele já tinha sonhado com cada um de nós. Então, amar a Deus é essencial. É esse amor que dá vida dentro de nós. Então, primeira coisa, que a gente possa aprender a se apaixonar por Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Se você está apaixonado por Deus, você vai dar passos mais seguros na sua vida, passos mais certeiros. Então, que esse seja o primeiro relacionamento que você vai buscar de ter intrínseco dentro de você, o seu relacionamento com Deus, esse desejo de estar na presença dEle cada dia. Você pode ler qual é o segundo maior mandamento? Em Mateus 22, 39 diz: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de escolher alguém, certifica-se que você ama Deus e também que você está amando a si mesmo. Não de uma forma egoísta, mas saber valorizar quem Deus fez como você é. Que a sua autoestima esteja firmada em Deus. A sua segurança de quem Ele fez, como você, na forma que você é, com suas qualidades e as suas fraquezas. As suas fraquezas, se você está perto de Deus, Ele vai te transformando no caminho, ao longo do caminho da sua vida. Mas de ter esse amor por si mesmo. E não buscar a sua autoestima numa outra, firmar a sua autoestima numa outra pessoa. Não deixando que a outra pessoa seja esse alicerce. Então a gente precisa estar certo. Que a gente amar nós mesmos e a gente amar o próximo. Né? Valorizar o próximo. Valorizar a pessoa, porque Deus também fez aquela pessoa. Então, a gente poder ter respeito e valorizar a obra de Deus, né? Deus fez a cada um de nós e fez o outro também. Então, a gente poder apreciar o valor e saber que você é amada, que você é valorizado, né? E de a gente poder saber que a gente não precisa aceitar qualquer coisa. Mas também não precisa pôr um nível lá em cima que só Jesus serve para você, né? Que isso também não vai encontrar, né? Então, mas saber que a gente tem também esses limites claros. Se a gente tem um relacionamento com Deus, a gente vai poder exercer esses dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Muito bom. O segundo ponto nosso é quais são os perigos quando a gente não tem uma atitude espiritual ao namorar alguém. Então, quais são alguns perigos? Então, quando a gente acelera o processo, muitas vezes, então esse colocar esse sentimento na frente, muitas vezes, da espiritualidade, demonstra uma falta de confiança em Deus e um excesso de confiança no seu próprio sentimento. Sabe, nessa área, né, amorosa, de a gente gostar de uma pessoa, muitas vezes a gente pode cair nesse erro, de colocar muita confiança no sentimento e tirar um pouco da confiança em Deus e de esperar o momento certo ou de fazer um processo, como a gente tem ensinado, baseado em conselhos, rodeado de amigos e buscando ajuda. O amor está avançando, o sentimento está crescendo, né? E realmente, depois você investigou, antes de namorar, investigou isso, começou a namorar. O namoro está crescendo, né? A pessoa está vindo, querendo ser pastoreada, né? Querendo receber ajuda, né? De um casal aqui. Agora,
a gente vai ter que decidir quem vai para a igreja de quem. Né? Eu vou para a igreja dele, ele vem para a minha igreja. Aí você tem que saber, né, qual que é a doutrina bíblica. Ensina uma doutrina bíblica que é verdadeira, eu vou me submeter a isso. Né? O que é importante? Não quer dizer que a gente também ensina tudo correto, a gente busca que ensinar o que é correto, principalmente praticar aquilo que a gente sabe que é correto. Né? Se a gente pode dizer, a gente faz tudo certo. A gente vai ser arrogante de falar que a gente faz tudo certo, que a gente é certo. Mas a gente quer praticar aquilo que a gente está ensinando. Então vai ser uma coisa que vai ser importante, pensar nisso. Né? Eu vou estar disposta a mudar para a igreja dele, ele para a minha. A igreja dele realmente tem esses princípios bíblicos que eu acredito que são importantes. Então, são muitas coisas que estão em jogo, né? O que a gente acredita e nesse relacionamento que a gente vai levar para a vida, né? Muito bom. E agora a gente vai para o outro ponto, que é, se o meu sentimento começa a desenvolver um sentimento para alguém que não é cristão, o que eu deveria fazer? Então, namorar um não cristão não é uma escolha sábia. Eu posso dizer até que é tola, segundo os princípios da palavra de Deus. Né? Vai contra esses princípios. Mas a pergunta para nós mais importante é isso: namorar alguém não cristão é errado? É pecado? Não. A palavra de Deus não fala isso. Então a gente precisa tomar cuidado como a gente enxerga isso. Namorar um não cristão não é pecado. O ponto mais importante é como você vai viver os mandamentos e princípios que você tem dentro de um relacionamento com alguém que não tem nenhum deles. A pessoa vai respeitar a sua fé? Ela vai aceitar os limites de pureza que você coloca? Ela vai aceitar ter um namoro puro, onde a única coisa que você vai fazer é pegar na mão, você não vai nem beijar na boca e pôr a língua na boca dele e vice-versa? Ele vai aceitar isso? Não ter relacionamento sexual? Ele vai aceitar você, domingo de manhã você vai estar na igreja, você vai ter as igrejas em casa que você participa, você tem seus estudos bíblicos, a pessoa vai respeitar a vida que você tem, ou ela vai tentar te seduzir para a vida dela? Olha o perigo, né? Então isso é muito importante, a gente tem que calcular isso. Então isso é um ponto muito importante. E outra coisa importante, que se você começa a namorar um não cristão, eu acredito que seu coração é um coração que ainda deseja continuar agradando a Deus. Mas você tem que ter a certeza que a pessoa está fazendo aquilo por ela e não por Deus. Então não se engana. Não fique enganado, iludido com essas coisas. E se você está disposto a assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade namorar um não cristão. Você está jogando sobre a pessoa uma carga que talvez ela não vai suportar. E uma das cargas que você mais joga quando é um cristão, e você namora uma pessoa que não é cristã, é a pureza. Você vai jogar sobre ela uma pressão enorme, porque ela é mundana, ela é imoral, ela não quer fazer isso. Essa é a natureza, e quem aqui já viveu isso antes de ser cristão, você sabe como que é. Então eu estou sendo bem aberto para a gente não ficar se enganando, que é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Não se engana, não é mar de rosas de jeito nenhum. Né? Então quando você está tomando, então o que acontece é que você quer entrar num namoro com um não cristão, mas você ainda tem o desejo de glorificar Deus. Ele não tem. E o alvo dele agora vai ser você, agradar você. Fazer tudo que pode para te agradar, e a confiança dele vai estar em você. O problema é que isso vira um peso muitas vezes para você carregar. Você vai errar, você vai se decepcionar, você vai às vezes estremecer, e às vezes você pode virar um péssimo exemplo para aquela pessoa do que é um cristianismo, que quer viver a vida cristã. Então, primeira coisa, irmãos, talvez para vocês seja um conceito novo, um pensamento novo, mas entender que namorar um não cristão, em si, a ação não é um pecado, desde que você respeite a fé. A sua fé, e a pessoa respeite a sua fé, e que ela vai respeitar os seus limites, e que você vai ser pastoreada. Mas namorar um não cristão, na minha opinião, é muito desafiante.
como eu falei sobre os limites, né? Respeitar seus limites de pureza, de culto, de vida ativa cristã. E se a pessoa aceitar os seus limites, ela vai fazer por você e nunca por Deus. Só uma coisinha também, acho que quando você dá os sentimentos, né, a gente às vezes não tem esse controle dos sentimentos, mas antes de você se envolver com a pessoa emocionalmente, busca trazer ela para o convívio, conhecer as pessoas, né, antes de você dar o primeiro passo, né, de namorar. Isso, não cai nesse erro de pensar, eu vou fazer um namoro evangelístico. Alguns usam isso. Namoro evangelístico. Eu vou namorar o cara e vou trazer para a igreja. Aí, sabe o que você começa a fazer? Você começa a pressionar os irmãos para estudar a Bíblia com ele. Você começa a pressionar a igreja para converter o cara. E às vezes o cara não quer ser convertido. E aí vira um clima pior do que já era. Então não cai nesse erro, como a Sandra falou. Muito importante. Se você está gostando de alguém que não é cristão, traz ele para o convívio. Traz ele para conhecer a sua comunidade. Leva ele na igreja em casa, para os irmãos estudarem a Bíblia. Se você quer um homem que ama a Deus, esse é o seu foco, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Como a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 6, versículos 14 e 15. Então, Deus não projetou a gente para carregar esse peso. Ele quer que a gente confie nele e deposite toda a confiança nele. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, o que Paulo ensina aos coríntios, eles não deveriam colocar um jugo desigual com os descrentes. O que é essa palavra jugo? É aquela canga que a maioria que conhece, que põe no boi. Sabe quando dois bois estão um do lado do outro? E aquela madeira que você coloca em cima e amarra nos dois para puxar um arado ou puxar um carro. Qual que é o objetivo da canga? Eles estarem ligados, unidos, conjugar os esforços, os dois animais andarem na mesma velocidade, no mesmo sentido, no mesmo propósito, levando a mesma carga. Esse é o propósito do jugo. Então, esse é o que Paulo está ensinando para a gente aqui. Então, na prática, quando você coloca um jugo sobre dois animais, o que você espera é que os animais trabalhem juntos, compatíveis um do lado do outro no trabalho, tenham o mesmo procedimento, tenham a mesma natureza, então, e que vai ser possível os dois juntos fazerem mais do que um só fazia. Mas olha que interessante como a palavra de Deus nos ajuda em Deuteronômio 22:10. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Olha que interessante isso. Então, por que ele fala isso? Porque a gente pode comparar um boi e um jumento. E aqui a gente vai mostrar, olha isso. Qual o tamanho do boi? O boi é grandão, mais pesado, mais gordo. E o jumento? Menor, mais elegante, mais porte atlético. Qual que é o ritmo de trabalho do boi? Vagaroso, lento. E o jumento? É rápido, cheio de energia. Na questão da obediência, o boi é obediente. E o jumento? É um jumento. Como a gente fala, né? Teimoso, né? Não é que a gente fala às vezes com os outros, são um jumento, né? A gente até usa esse termo ruim, né? Que não é bom. O comportamento dos dois. O boi, ele é diferente, ele é manso. E o jumento é irrequieto e assustado. Mas dá para pôr os dois para trabalhar junto? Mas nunca. Não vai dar certo, né? Então, eles não podem trabalhar juntos para alcançar o mesmo propósito. E aí, se colocar, um vai ficar sobrecarregado à custa do outro. O que é mais forte vence e destrói toda a energia e o espírito que o outro tem para fazer o trabalho. É exatamente isso que Paulo está dizendo para cada um de nós, né? Quando afirma que nós, que somos discípulos, a gente não deve colocar um jugo desigual sobre um descrente, porque somos diferentes de um descrente, diferentes mesmos. E as diferenças são extremas, né? A gente não consegue fazer junto isso que a gente está pensando, né? E se nós nos unirmos com um não descrente, querer namorar, vai custar, alguém vai ficar sobrecarregado nesse relacionamento. Para você ter uma ideia, então, a gente fez uma tabelinha, qual que é a diferença entre o discípulo e o descrente. Então, veja algumas aqui, dos exemplos que a gente tem aqui.
O discípulo, ele ama a Deus acima de todas as coisas. E um descrente, ele ama o mundo acima de todas as coisas. Um discípulo quer viver na luz. Um descrente, ele vive nas trevas, mesmo sem saber, muitas vezes. Um discípulo é templo do Espírito Santo de Deus. E um descrente segue seus ídolos, como a gente falou já. Um discípulo, ele busca as coisas do Espírito. É isso que ele deseja. Um descrente, ele não compreende nada das coisas do Espírito. Um cristão, discípulo, ele ama a palavra de Deus. O descrente, ele não ama a palavra de Deus e não obedece a palavra de Deus. Um cristão separa-se, ele vive no mundo, mas ele quer viver separado do mundo. Um descrente, ele tem comunhão com todas as coisas do mundo. Um cristão, um discípulo, ele espera em Cristo. E um descrente, ele vive vazio, sem esperança em Cristo. Dá para colocar um jugo nos dois? Dá para andar junto? Vão ser mais fortes juntos? Uma coisa que é importante, não quer dizer que o cristão é melhor que o descrente. Tem Exatamente. muitos descrentes que têm caráter melhor que o dos cristãos. Isso mesmo. Então, mas porque a gente sabe que falta coisas, a gente busca Deus. Mas são os valores espirituais são diferentes, né? A busca é diferente. Então, é todas essas coisas que o Etri falou, mas não quer dizer que a gente é melhor que um descrente. Nós não estamos falando isso, nós estamos falando que os nossos valores são diferentes e o que a gente busca agradar é diferente. Exatamente. Né? Então, é importante. Então, a gente não quer diminuir os cristãos e nem os descrentes. A gente não está fazendo isso aqui, né? Que a gente dizer que nós somos superiores a eles. De jeito nenhum, a gente não sabe disso, não é isso. A gente está trazendo só a luz da palavra de Deus, o que significa isso, para a gente ter clareza nisso. Né? Como a Sandra falou, Deus trabalha para o cristão, a gente sabe das nossas dificuldades, dos nossos erros, e da busca que a gente tem pelo Espírito Santo para crescer cada vez mais, né? Mas há uma diferença enorme entre os dois. Isso tem que ficar claro. E a gente precisa abrir nossos olhos para enxergar isso. E não ser enganado por esse mundo. Tem que lembrar, a gente tem que lembrar, quem que é cristão? Não é porque que igrejas estão cheias, que estão cheias de cristãos. Não, a gente tem que lembrar disso. Lembrar que o povo de Deus sempre foi minoria. Lembra na época de Noé? Apenas 8 foram salvos. Lembra a história de Sodoma e Gomorra? Deus salvou apenas 3 pessoas. Nem a mulher de Ló foi salva. Em Mateus 22:14, a Bíblia diz, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, biblicamente, o que é um cristão? É alguém que tem fé em Jesus, foi batizado para o perdão dos seus pecados e tem um estilo de vida constante de arrependimento, de amar Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo. Então, o que a Bíblia está ensinando nessa Escritura? Qual o princípio? Que a gente não deveria nos colocar sobre o jugo de um não cristão. Porque a velocidade é diferente. É tudo diferente. Agora, se você mesmo assim decide namorar um não cristão, mesmo assim, sobre todas essas circunstâncias, você ainda resolve começar a namorar um não cristão, eu vou dizer que é uma decisão que você está tomando que carece de muita sabedoria. Muita sabedoria. Você está andando na beira de um precipício. Nós estamos num caminho do Senhor, e tem um caminho e tem o precipício. Mas você está no caminho ainda, mas você está beirando o precipício. Mas ainda está no caminho. A gente não pode afirmar que uma pessoa que está namorando um não cristão, que isso é pecado. Se ela mantém a pureza dela, todas as convicções dela, a gente não deveria afirmar isso, porque a palavra de Deus não afirma isso na clareza que ela afirma todos os outros pecados que a gente diz que são pecados mesmo. Mas a gente tem que confiar, irmãos, no caminho estreito que Jesus nos fala. E na sabedoria que Ele nos dá, nos princípios que a gente tem usado, né? Namorar com um não cristão não é pecado, mas não quer dizer que é bom para você. Não quer dizer que é bom. E na minha visão, não é bom. Nem um pouco bom para você. Não aconselho ninguém a fazer isso. É uma decisão ruim. É uma decisão
que não vai te ajudar de jeito nenhum. E ainda se alguém toma essa decisão ruim, a gente não vai ficar julgando a pessoa. Exatamente. Vamos buscar ajudá-la, amá-la, acolhê-la, acolher a pessoa, mas é a escolha dela, as escolhas são dela, as consequências também, mas também a consequência afeta a igreja. A gente tem que entender que todas as nossas escolhas afetam o corpo, né? Então, da gente poder também não ficar julgando ou destratando a pessoa, mas a gente também saber acolher. Em Apocalipse 22, 19, diz: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. O foco aqui, irmãos e amigos, é entendermos que o caminho, se você namora um não cristão, vai ser mais árduo, vai ser mais difícil, quando os dois não estão indo na mesma direção para agradar a Deus. E a responsabilidade de agradar a Deus cai sobre aquele que é cristão. E isso pode machucar você ou machucar o outro. E prejudicar, muitas vezes, dependendo de como você vai agir, seu relacionamento com Deus. Mas isso não quer dizer também que não vai dar certo. Eu me apaixonar por uma pessoa que não é cristã, essa pessoa pode vir para a igreja e se converter e mudar a vida dela? Pode. Claro que pode. Claro, nós não estamos aqui para limitar o poder de Deus de jeito nenhum. Deus pode fazer qualquer coisa, Ele pode salvar qualquer pessoa. E vocês podem acabarem juntos como ótimos discípulos dois e casarem. Pode acontecer isso. E como pode não acontecer nada disso? Como pode você perder a sua pureza, perder a sua fé, deixar o convívio da comunidade? Pode acontecer esse outro lado também. Meu conselho é que se você está gostando de alguém que não é cristão, traga ele para o convívio, como a Sandra falou, para conhecer a comunidade, para despertar o interesse em estudar a Bíblia, e você aprender nesse processo a confiar em Deus. Vamos confiar em Deus, né? Então, quanto à outra parte que está fora, muitas vezes o maior erro, né, é a pessoa se apaixona antes por você e ela começa a puxar você para ela. E no começo até fala, não, meu padrão é esse, meu padrão é esse, meu padrão é esse, meu padrão é esse, e em nome do amor, a outra pessoa que não é cristã fala, não, tudo bem, eu aceito, tudo bem, eu aceito. E você entra nessa achando que esse aceite vai ser... Não, às vezes esse aceite dura 2 semanas, 3 semanas no máximo, e a pessoa começa a querer empurrar a porta para invadir áreas da sua vida que o limite estabelecido, a pessoa começa a invadir seus limites muitas vezes porque ela não suporta esse tipo de relacionamento, principalmente hoje, quando a gente fala sobre pureza, né? Então, beleza, então vamos dizer que você encontrou alguém, né? Você encontrou alguém aqui na igreja que você quer namorar, ou você, então no fim, depois de todas as hipóteses, enfim, você encontrou alguém que você deseja namorar então. E aí, o que você faz daqui para frente quando você está gostando de alguém? Você já sabe que a pessoa está gostando de você. Então, o que você faz daqui para frente? Né? Então, você chega um momento maravilhoso que você vai então fazer um plano para convidar essa pessoa para ser sua namorada. Meu conselho é, faça algo especial. Se você vai namorar alguém, faça algo especial. Faça algo preparado. Não precisa gastar dinheiro. Faça algo especial. Porque se o plano de Deus é você casar com essa pessoa, você vai ter só essa chance na sua vida de pedir ali namoro. Uma única chance. Então, faça de uma maneira muito especial, muito bacana, espiritual. Convide seus amigos para comemorar, para todo mundo estar junto, porque esse é um momento de muita celebração, muita alegria, tá bom? A Sana vai terminar para nós agora. Então, pensando assim, que o desejo de Deus para os solteiros é que eles possam buscar alguém que ama Deus de verdade, que realmente é convertido, né? E Deus nos ama muito e deseja o melhor para nós, né? Então, em Salmo 139, fala assim, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então, Deus nos ama, Ele nos fez de modo especial, Deus tem alguém especial para nós,
né? Eu lembro também, quando eu entrei para a igreja, eu tinha um namorado. E eu coloquei os padrões para ele de namoro, mas ele aceitou como ele falou, por 2 semanas, 3, e depois ele falou que não precisava ser bem assim. Eu terminei o namoro com muita dor, mas eu terminei. Amém. E eu lembro uma irmã falando para mim, Sandra, O Senhor já estava agindo a meu favor. Eu falei, Deus tem alguém especial para você. Verdade. Né? Confia Assina embaixo. que Deus tem alguém especial. Eu falei, puxa, é verdade. Deus é bom, Deus vai dar alguém. Deu mais do que eu pedi, na verdade, né? Oh, essa é boa, hein? Deu mais que pedi. Eu achei que não era nada naquela época, gente. Então, que a gente possa amar a Deus, corresponder ao Amém. amor de Deus de todo o nosso coração, buscar a presença de Deus, orar sobre essa área da nossa vida que é tão importante, é muito importante, né? E quando a emoção bate, pega, ela pega, né? Muitas pessoas abandonaram a Deus porque quiseram seguir suas emoções, seus corações. Algumas voltaram depois quebradas, né? Casamentos que foram quebrados. Então, é uma decisão muito importante, é uma decisão séria, né? Então, que nossos relacionamentos possam glorificar a Deus, que a gente possa andar alegre, seguro, honrando a Deus e glorificando a Deus com tudo que a gente é e com tudo que a gente faz, né? Que a gente possa orar, que Ele guie as nossas escolhas, que a gente ouça a vontade de Deus, ouça os ensinamentos dEle e que a gente possa viver de forma que glorifique e honra a Deus. Isso aí. Eu quero agradecer a presença de todos. Você que é nosso amigo e está vindo nos visitar, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, algum pensamento diferente, gostaria de conversar, nós estamos abertos para conversar, com certeza. Mas nosso desejo é que essas 3 aulas possam ter aberto seu coração, sua mente, te direcionado, para que todos nós, como igreja, possamos ir no mesmo caminho, na certeza que a palavra sempre está nos guiando. Amém?